Olá, meus amigos. Nós estamos num ambiente de polarizações e é impossível que num ambiente tão polarizado a maior expressão eclesial do Brasil, que é a renovação carismática, é impossível que ela atravesse por estas polarizações sem, de algum modo, ser tocada por elas. Infelizmente, é perceptível a existência das sementes e os frutos até, tanto do progressismo quanto do tradicionalismo na renovação carismática católica. Quando eu falo renovação carismática católica, eu falo de todas as expressões nascidas desta corrente de graça. Portanto, eu não estou me atentando somente ao movimento eclesial. Embora o movimento eclesial esteja, sim, incluído na minha fala. Tá ok? Eu vou buscar fazer uma apreciação aqui, então, das origens, da infiltração e das consequências tanto do tradicionalismo quanto do progressismo no seio da renovação carismática católica. E antes de fazer isso, eu quero esclarecer para vocês o que eu penso quando eu uso esses termos, tá ok? Eu vou fazer então umas definições aqui do que seria o progressista, tradicionalista, conservador e também vou falar das formas híbridas disso daí, tá ok? Eu inicio então essa reflexão explicando a minha concepção dos termos progressista, tradicionalista e conservador no espectro da interpretação do magistério da igreja. Eu vou explicar em poucas palavras, tomando por base o último concílio ecumênico do magistério, que é o Concílio Vaticano II. Então vamos lá. Por progressista, eu entendo aquele que interpreta o Concílio Vaticano II sob uma hermenêutica de ruptura. A palavra hermenêutica significa interpretação, né? A pessoa interpreta o Vaticano II sob uma interpretação de rompimento, ok? Tudo que antecedeu o Concílio Vaticano II deve ser abandonado em prol de uma igreja modernizada, contemporânea, moldada a essa nova sociedade. Esse é o progressista. Rompe com o passado, rompe com a tradição e uma igreja moderna. Entende-se por progressista aquele que interpreta o Concílio Vaticano II, né? Bom, vamos lá. Por tradicionalista, também aquele que interpreta o Concílio Vaticano II sob uma hermenêutica de ruptura, uma interpretação de rompimento, no que tange ao Concílio Vaticano II. Mas é de um modo antagônico. Ou seja, tudo o que sucedeu o concílio é uma traição ao verdadeiro catolicismo, ok? Para eles, né, para o tradicionalista, a Igreja Católica verdadeira sofreu uma ruptura em 1962 e eles, os tradicionalistas, conservam a fé, enquanto os demais católicos hereges conservam os templos. Então, parafraseando Santo Atanásio. Ok? Então eu faço a distinção de fidelidade à tradição e tradicionalista. Tá? Conservador. O conservador, por fim, nesse contexto, é o termo empregado para espelhar o posicionamento de uma interpretação de continuidade, uma hermenêutica de continuidade, capaz de guardar a tradição e se abrir para as novas necessidades que exigem novos métodos. O conservador, portanto, é o católico que procura caminhar lado a lado com a igreja, nem à frente, nem atrás dela, olhando para o cajado de Pedro e para os bispos em comunhão com ele. Ok? Após definir, ainda que de modo bem superficial, esses três termos, é necessário perceber
que são raros, né? Os que se encaixam de forma pura nessas três correntes de pensamento, né? O que nós mais encontramos por aí são as formas híbridas. E é aí que mora o perigo. Por exemplo, você tem um teólogo da libertação pertencente ao clero, um padre, um bispo, teólogo da libertação, normalmente progressista, usando clergyman, camisa clerical, até batina, sinais que naturalmente identificavam conservadores e tradicionalistas, falando de espiritualidade ao estilo carismático, contrariando a inicial repulsa que a teologia da libertação alimentava em relação à renovação carismática. É um híbrido, entendeu? De progressista com características de conservador, com características... É o híbrido. Aí a acentuação é que vai nos ajudar a posicionar a coisa. Depois você tem carismáticos católicos, naturalmente conservadores, alimentando o antiecumenismo, posicionamento naturalmente tradicionalista, e tripudiando sobre o missal de Paulo VI, como se o mesmo fosse de segunda categoria em face do missal de Pio V. Um posicionamento naturalmente tradicionalista. Ok? Um outro híbrido. O carismático católico, naturalmente conservador, pondo em xeque a doutrina moral da igreja em assuntos como aborto, segunda união, homossexualidade, posicionamento naturalmente progressista, adotando posicionamentos políticos que não são respaldados na doutrina social da igreja, ora se assemelhando ao tradicionalismo que endeusa o liberalismo econômico, ora assemelhando-se ao progressismo que pende para o socialismo marxista, de raiz marxista. São os híbridos. Irmãos, verdade seja dita, aplicar essas terminologias sociais, progressista, conservador, tradicionalista, dentro do corpo de Cristo, do corpo místico de Cristo, é no mínimo triste. Mas só que a gente precisa ser honesto. Embora a classificação seja indevida, ela expressa uma realidade objetiva. Expressa uma realidade objetiva. Agora eu vou falar um pouquinho, então, de alguns híbridos, de um modo especial. Eu quero falar agora do carismático progressista. A década, irmãos, de 70 e 80, ela foi caracterizada por uma cisão muito clara e visível entre a renovação carismática católica e a teologia da libertação no Brasil, encarnada nas comunidades eclesiais de base, as SEBs. Na década de 90, segundo o nosso irmão Ronaldo José de Souza, da comunidade Remidos do Senhor, ele é sociólogo, né, doutor, a aposta dos bispos do Brasil nas SEBs como o modelo pastoral se demonstrou, no mínimo, enfraquecida na década de 90. Ao passo que o movimento carismático esboçava o seu apogeu de crescimento. Na verdade, um inchaço, digamos assim, né? Posto que se tratou de um fenômeno de massa. Com o passar dos anos, o clero dos anos 70 e 80 foi dando lugar a um novo clero que nasceu já no auge do fenômeno carismático. A grande verdade é que as vocações ao sacerdócio e à vida consagrada geralmente nascem, na sua esmagadora maioria, em ambientes conservadores e tradicionalistas. Ou seja, normalmente, o jovem que ingressa num seminário ou a jovem que ingressa num convento deseja ser um sacerdote ou uma religiosa aos moldes conservadores. Ele quer, o menino quer celebrar a missa, rezar o terço. Ele quer fazer as coisas da igreja de sempre. E a menina quer ser a religiosa aos moldes de sempre. Normalmente é assim. É durante o período de formação que ele entra em contato com ideologias de toda sorte, de todo gênero, e aí sim acaba se tornando um progressista. O que ocorreu, sendo direto e correndo risco consciente de ser simplista, né? Muitas vocações nascidas em ambientes carismáticos, e nem sempre os melhores,
fizeram surgir um clero carismático, progressista, bastante numeroso. Ok? Os graus de envolvimento com a experiência carismática variam muito. Existem aqueles que se autodeclaram carismáticos e que viveram algo da experiência carismática e que até manifestam alguns carismas, mas lastimosamente foram vítimas de uma má formação e por isso são relativistas no campo moral, infiéis na liturgia, conservam o mesmo discurso marxista nas relações de poder, usando esse termo das categorias de Michel Foucault. Um parêntese que eu faço, eu concordo com o padre Fintan Lowes, um legionário de Cristo que dá aula no Mater Ecclesiae de Itapecerica, um doutor, quando ele diz que a teologia da libertação é algo que é totalmente compreensível diante de uma sociedade tão corrupta e desigual como a brasileira. É uma pena, porém, que o marxismo tenha sido a base teórica dessa legítima preocupação social que redundou na teologia da libertação. Eu vou colocar isso daqui antes que acabe a bateria e a live termine, ok? Pronto. Voltando ao assunto. Os graus de envolvimento desse novo clero com a experiência carismática são variáveis, Há aqueles que da renovação só herdaram os seus aspectos mais superficiais, reproduzidos muitas vezes, muito mais pela massa do que pelos autênticos líderes do movimento, aqueles homens que impactaram a vida do movimento. Eles repetem aquilo que a massa faz. Então são os padres que, embora não sendo carismáticos, usam canções, o estilo de pregar, fazem cerco de Jericó, missa por cura e assim por diante. Falam de experiência religiosa, alimentam os devocionais, mas teologicamente seguem premissas progressistas. Está entendendo? Realmente, as variações são muitas e como a nossa igreja protagoniza o leigo muito mais no seu discurso do que na sua prática, esse novo clero influenciou poderosamente a renovação. E não demorou muito para que líderes leigos, carismático-progressistas, começassem a aparecer. E aos poucos começasse a se gerar um relativismo moral, que fatalmente permeia alguns círculos carismáticos, sim. Em nome do amor, apoiam a prática homossexual, as segundas uniões e até aborto, em alguns casos, lógico, em alguns casos. Muitos deles riem de si mesmos quando lembram as práticas que tinham no começo da caminhada, Ai, como a gente era bobo, ai, porque a gente não ouvia a música do mundo, ai, porque a gente vivia rezando, ai, e ridiculariza aquele passado deles. Muita gente eu já vi fazendo isso. Muita gente. Embora, quando eles colocam a mão na consciência, percebem que naquela época eram mais apaixonados, eram mais felizes. Só não podem reconhecer isso, Relativismo à moral da igreja, eu repito, em nome de um falso senso de misericórdia. Eu tenho um artigo sobre isso no meu blog, chamado Deus aborrece o pecado, mas ama os arrependidos. Eu posso até colocar o link aí para o pessoal acessar. Esse grupo carismático progressista, ele flerta com o espectro esquerdista da política atual, cujas bandeiras acima mencionadas, pró-aborto, pró-LGBT, ideologia de gênero, isso se mescla com a legítima luta pelos direitos humanos, a legítima luta pela preservação socioambiental, só que tudo isso vem contaminado com ideologias nefastas, entendeu? Então, olha, a gente teria muito mais a refletir sobre essa forma híbrida, carismático-progressista, que gerou carismáticos que cheiram como o mundo, se vestem como o mundo, ouvem o que o mundo ouve, bebem como o mundo bebe, falam o que o mundo fala, assistem o que o mundo assiste, mas ufa, graças a Deus, eu sou de Jesus. Absurdo. Mas vamos parar por aqui, porque há um outro híbrido para ser analisado. Eu quero falar de um outro híbrido. O híbrido carismático
tradicionalista. Vamos lá. O tradicionalismo ele não entrou na renovação carismática católica de forma direta, ou seja, não é que a gente tenha pessoal aqui do TFP, da Fraternidade São Pio X, que é aberto à renovação carismática católica, influenciando o movimento, gerando esse viés tradicionalista no nosso meio. Não, não. O tradicionalismo entra na renovação por tabela. Ok? Certa vez, um sacerdote muito inteligente, muito perspicaz, ele me contou a reflexão de um famoso abade com o qual ele teve a oportunidade de conversar. Hoje em dia, disse o abade, há muita gente querendo ser mestre sem nunca ter sido discípulo. Que forte isso. O abade dizia isso em relação às novas expressões carismáticas, cujo fundador é mestre sem nunca ter sido discípulo de ninguém. Essas realidades acabam sendo a principal tabela pela qual o tradicionalismo entra na renovação carismática, nas expressões carismáticas todas. Novas comunidades, fraternidades, institutos, né, com seus simpatizantes e afins, que beberam de fontes até saudáveis da tradição, mas sem a maturidade bimilenar do magistério da igreja, e acabaram por gerar uma hermenêutica de ruptura em alguns aspectos doutrinais e pastorais, voltados, por exemplo, ao ecumenismo, liturgia e por aí vai. Mas os movimentos eclesiais, as novas comunidades, não são a primavera da igreja, Fernando? Eu não tenho dúvida que são. Não tenho dúvida. O fato, contudo, queridos, é que ainda são experiências em maturação. E é por meio desses movimentos, fraternidades e comunidades em processo de maturação que as premissas do tradicionalismo invadiram a renovação carismática católica, que também é uma realidade eclesial recente e em maturação. Sem pertencer explicitamente a uma associação, né, explicitamente tradicionalista, membros da RCC começam a fazer dessas realidades a sua fonte de alimento. Então o cara é carismático, mas o cara bebe do TFP. O cara é carismático, mas ele bebe do Monforte. O cara é carismático, mas ele bebe, sabe, dessa Fratres in Unum. O cara é carismático, mas as suas fontes de estudo são de linha tradicionalista. E aí ele não tem maturidade para permear isso e entregar isso de um modo coerente com o magistério. E aí, né? Em busca pelo tradicionalismo, é altamente compreensível, na verdade assim, vou colocar direito. A busca pelo tradicionalismo ela é altamente compreensível quando nós analisamos a situação da igreja no Brasil. Nós temos o quê? Liturgia banalizada, pregação relativista, clero politizado, partidário, ascese considerada moralismo. Então, assim, o desfile de toda sorte de adereços, rendas e mais rendas por parte do clero de viés tradicionalista é compreensível, gente. É uma pena, contudo, que a sóbria beleza litúrgica deu lugar a um esteticismo. Isso o Papa Pio XII condenou na sua época. Hoje nós temos carismáticos antiecumênicos. É um absurdo sem tamanho, pelo fato de a renovação carismática ser essencialmente ecumênica. Como bem lembrou o Papa Francisco, citando o segundo volume dos Documentos de Malines. Tudo aquilo que fez a renovação carismática católica nascer e crescer na Santa Igreja é devedor do sadio diálogo ecumênico defendido e avalizado pelo Concílio Vaticano II no documento conciliar Unitatis Redintegratio. Eu publiquei um artigo no meu blog chamado Batismo no Espírito Santo e a Unidade dos Cristãos. Quem puder, né, faz a leitura que vai ser enriquecedor, vai ajudar você que tem resistências. O tradicionalismo na renovação carismática católica também se manifesta na liturgia. Já cansei de ver carismáticos menosprezando o missal de Paulo VI. Carismáticos que proíbem o que a igreja não proíbe, que refutam o que a igreja não refuta. No espectro político,
o carismático tradicionalista, né, se liga com muita facilidade ao direitismo liberal, preconizado como, né, por gente, como grupos como o PSL, o MBL e por aí vai. Com muita facilidade consideram qualquer preocupação social como sendo esquerdismo. Colocam os direitos individuais por sobre o bem comum. A economia é mais importante que a vida e por aí vai. Por último, como fruto do tradicionalismo de cueca, vivido pelos carismáticos, né? Eu digo tradicionalismo de cueca porque é inconcebível. Você não pode ser lefreviano e ser pentecostal católico. Não dá. Não dá. Vale a pena, né, a gente tocar a questão do moralismo doentio pregado por essa gente, que tem gerado danos psicológicos e desvios afetivos e sexuais vários. Eu poderia citar alguns exemplos oriundos de novas comunidades, fraternidades, congregações de viés carismático e por aí vai, mas eu vou confiar na honestidade dos meus irmãos que estão me vendo aqui, uma vez que os fatos são gritantes e falam por si só. O que seria o carismático conservador? O apóstolo São Paulo, ele exorta a igreja de Éfeso a guardar, a conservar, custodiar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A verdade revelada por Deus a nós em Jesus Cristo é conservada, guardada e custodiada pelo magistério da igreja, ou seja, o Papa e os bispos em comunhão com ele. E eles nos transmitem os tesouros dessa revelação através do anúncio, testemunho, o querigma, da celebração, a liturgia, e do serviço caritativo, a diaconia. Compete ao católico caminhar com o magistério da igreja, encarregado de nos comunicar o depósito da fé no hoje. Nesse sentido, cabe ao carismático católico a postura conservadora, no sentido de guardar, custodiar e transmitir aquilo que advém do magistério. Renovação carismática católica. Expressões nascidas dessa corrente de graça. Fitem os seus olhos no cajado de Pedro. Sejam aquilo que Deus quer que nós sejamos. É inconcebível um carismático ecumênico, liberal, sede-vacantista, ou um carismático marxista, relativista, sincrético. Inconcebível. Guardemos a unidade do Espírito no vínculo da paz. Não contristemos ao Espírito Santo. Não extingamos ao Espírito Santo. Ok? Forte abraço, irmãos. Não sei, alguém quer fazer alguma pergunta? Sei lá. Senão já vou terminar. Um abraço.